Naquele Dia dos Pais, o ar estava carregado de uma expectativa quase palpável. O sol da manhã entrava pelas frestas da janela da cozinha, banhando em tons dourados a mesa cuidadosamente posta. João, um homem na casa dos 50 anos com rugas marcadas pelo tempo e um sorriso que teimava em iluminar seu rosto cansado, observava com satisfação o resultado de horas de dedicação. O aroma do seu famoso pernil assado, preparado com esmero seguindo a receita da sua mãe, pairava no ar, misturando-se com o cheiro doce da torta de maçã que sua nora havia trazido. Era para ser um dia de celebração, um momento de união familiar em torno da figura paterna que ele tanto se esforçara para ser. Seu filho Lucas, agora um homem feito, com seus próprios caminhos e escolhas, estaria ali, junto com a esposa e os netos. Era tudo o que João sempre desejara. Os preparativos haviam começado cedo. João fez questão de arrumar a casa, polir os móveis e garantir que cada detalhe estivesse perfeito. Queria que aquele almoço especial fosse memorável, um marco na relação, por vezes turbulenta, que tivera com Lucas ao longo dos anos. Havia um peso sutil em seu coração, uma sombra de arrependimentos passados que ele ansiava dissipar naquele dia. Sentia que a relação com o filho havia se distanciado um pouco nos últimos tempos e esperava que a celebração do Dia dos Pais pudesse reacender a chama do afeto e da compreensão mútua. Enquanto cortava os legumes para a salada, memórias fragmentadas da infância de Lucas vinham à sua mente. Os jogos no quintal, as noites lendo histórias antes de dormir, mas também as discussões acaloradas com a ex-esposa, as ausências forçadas pelo trabalho e um ou outro momento de impaciência que ele agora lamentava profundamente. A campainha tocou, anunciando a chegada de Lucas, sua esposa, Ana, e os 2 netos pequenos, Mateus e Sofia. O semblante de João se iluminou. Abraçou o filho com um aperto caloroso, sentindo por um instante o peso dos anos se dissipar. Os netos correram para seus braços, enchendo a casa com risos e alegria infantil. Aquele era o cenário perfeito que ele havia imaginado. Durante o almoço, a atmosfera era leve e descontraída. As crianças falavam animadamente sobre a escola e seus brinquedos novos, enquanto Lucas e Ana compartilhavam novidades sobre o trabalho e os planos para o futuro. João escutava atentamente, sentindo um nó de emoção na garganta ao observar a felicidade da família que ele ajudara a construir. Ele se esforçava para manter a conversa fluindo, relembrando histórias engraçadas do passado e elogiando a comida deliciosa preparada com tanto carinho. Após a refeição, quando a mesa já havia sido limpa e o café fumegava nas xícaras, Lucas se levantou, pigarreando levemente. Todos se voltaram para ele, com um misto de curiosidade e expectativa. João sentiu um leve tremor percorrer seu corpo. Seria aquele o momento em que o filho faria um discurso emocionado, expressando seu amor e gratidão? Ele prendeu a respiração, preparando-se para receber as palavras que tanto ansiava ouvir. Lucas olhou para o pai, seus olhos antes tão familiares agora carregados de uma frieza desconcertante. Um silêncio denso se abateu sobre a sala, quebrando a atmosfera de Huanxin que havia reinado até então. Ana pareceu notar a mudança no semblante do marido e apertou sua mão discretamente, como que buscando oferecer algum tipo de apoio ou conforto. Os netos, percebendo a tensão no ar, pararam de brincar e observavam os pais com olhares interrogativos. "Pai?", Lucas começou, sua voz firme e carregada de uma emoção contida que não parecia ser de afeto. "Hoje é o Dia dos Pais. E por muito tempo eu tentei agir como se fosse um dia normal para mim. Tentei te dar o respeito e a consideração que se espera de um filho." João sentiu um calafrio percorrer sua espinha. As palavras de Lucas não eram as que ele esperava. Havia algo de errado, algo pairando no ar que ele não conseguia identificar, mas que pressagiava algo doloroso. Ele manteve o olhar fixo no filho, tentando decifrar a expressão sombria que toldava seus traços. Sua mente começou a trabalhar rapidamente, revendo o passado em busca de algum acontecimento recente que pudesse ter provocado aquela mudança repentina. Nada lhe vinha à mente. Ele acreditava que, apesar dos desentendimentos ocasionais, a relação com Lucas estava em um bom lugar. Lucas prosseguiu, e a cada palavra,
o aperto no coração de João se intensificava. Mas a verdade é que hoje, olhando para você aqui sentado à mesa, eu não consigo mais sustentar essa farsa. A voz de Lucas começou a embargar, mas ele fez um esforço visível para manter a compostura. Ana apertou ainda mais sua mão, e João podia ver o desconforto estampado em seu rosto. Os netos observavam a cena em silêncio, seus pequenos rostos franzidos em confusão. O que estava acontecendo? Por que o semblante de Lucas estava tão carregado de amargura? João sentia uma onda de pânico subir pela garganta. Ele queria interromper o filho, perguntar o que estava acontecendo, mas algo o impedia, como se estivesse paralisado por uma força invisível. Ele apenas conseguia manter o olhar fixo em Lucas, esperando pelas palavras que ele sabia que viriam, palavras que pressagiavam uma dor profunda. Durante toda a minha infância, durante toda a minha vida, eu carreguei dentro de mim a dor e a mágoa de muitas coisas que você fez. Lucas continuou, sua voz agora um fio quase inaudível. Coisas que marcaram a minha vida, que me fizeram ser quem eu sou hoje. Coisas que eu nunca consegui perdoar. As palavras de Lucas atingiram João como um golpe no estômago. Ele cambaleou levemente na cadeira, sentindo o sangue gelar nas veias. O quê? O que ele havia feito? Sua mente estava um turbilhão de lembranças confusas e dolorosas. Ele se lembrava das brigas com a ex-esposa, sim. Discussões acaloradas que inevitavelmente afetavam o pequeno Lucas. Lembrava-se das longas jornadas de trabalho, da ausência nos momentos importantes da vida do filho. Mas ele sempre acreditou que suas ações eram motivadas pelo desejo de prover o melhor para a família. Ele nunca imaginou que suas falhas pudessem ter causado uma dor tão profunda e duradoura em Lucas. Lágrimas silenciosas começaram a escorrer pelo rosto de Ana, enquanto ela olhava de Lucas para João, com uma expressão de choque e tristeza. Os netos se encolheram um no outro, assustados com a atmosfera pesada que tomara conta da sala. O silêncio era ensurdecedor, quebrado apenas pelos soluços baixos de Ana e pela respiração irregular de João. Ele se sentia exposto, nu diante da acusação silenciosa do filho. Aquele jantar que deveria ser uma celebração havia se transformado em um palco para uma dolorosa revelação. Todos os seus esforços para construir uma imagem de bom pai desmoronavam naquele instante, esmagados pelo peso das palavras de Lucas. A culpa o invadiu como uma onda avassaladora, trazendo à tona lembranças de momentos que ele preferia ter esquecido, erros que ele tentara enterrar no fundo da sua memória. E por isso, Lucas disse, sua voz agora mais firme e carregada de uma resolução fria e implacável, por tudo isso, hoje, aqui, na frente de todos, eu preciso dizer a verdade. Eu não te considero mais meu pai. As palavras ecoaram na sala, cortando o ar como uma faca afiada. Para João, foi como se o chão tivesse se aberto sob seus pés. A humilhação o invadiu, queimando em suas bochechas. Ele olhou para os rostos chocados da nora e dos netos, sentindo a vergonha o consumir por dentro. Aquele era o pior dia dos pais da sua vida. Um dia que ficaria marcado para sempre em sua memória, como o dia em que seu filho, com palavras cruéis e definitivas, o rejeitou publicamente. A dor era excruciante, dilacerante, como se arrancassem um pedaço da sua alma ali mesmo, à mesa de jantar diante da sua família. João não conseguiu dizer nada. As palavras ficaram presas em sua garganta, sufocadas pela dor e pela incredulidade. Ele apenas conseguia olhar para Lucas, seus olhos marejados buscando alguma fagulha de compaixão, algum sinal de que aquelas palavras não eram definitivas, que ainda havia espaço para o perdão e a reconciliação. Mas o semblante de Lucas permanecia impassível, frio como gelo. Naquele instante, João percebeu a profundidade da ferida que ele havia causado no coração do filho, uma ferida que o tempo não havia cicatrizado e que agora se abria novamente, jorrando toda a mágoa e o ressentimento acumulados ao longo dos anos. Aquele era o seu castigo, a colheita amarga dos seus erros passados. O choque foi tão avassalador que João sequer conseguiu processar o que havia acontecido. A sala, antes cheia de risos e calor, parecia ter congelado no tempo. A voz de Lucas, carregada de uma frieza cortante, ainda ecoava em seus ouvidos. Ana, com o rosto banhado em lágrimas, pegou as crianças pelas mãos. A pequena Sofia, confusa e assustada, perguntou em um sussurro:
"O que foi, mamãe?" Ana apenas a abraçou com força, sem responder. O som da cadeira arrastando-se no chão quebrou o silêncio pesado. Lucas, sem olhar para trás, apenas acenou com a cabeça para o pai, um gesto que parecia mais um adeus do que qualquer outra coisa. Em um instante, a família inteira se retirou, deixando João sozinho à mesa, com o cheiro da comida fria e o eco das palavras duras que haviam sido proferidas. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor. João permaneceu imóvel, o olhar fixo no lugar onde seu filho e sua família haviam estado. O pernil, antes uma obra-prima de carinho, agora parecia um pedaço de carne sem vida. O cheiro de torta de maçã, que antes era doce e acolhedor, agora pairava no ar como um lembrete amargo de uma celebração que nunca aconteceu. Lentamente, ele se levantou e caminhou até a janela, observando o carro de Lucas se afastar pela rua, até que desapareceu por completo. Naquele momento, ele se sentiu mais sozinho do que nunca em sua vida. A humilhação pública, a rejeição definitiva, tudo parecia um pesadelo do qual ele não conseguia acordar. A realidade, contudo, era cruel e intransigente. Aquele dia dos pais não seria lembrado pelas risadas e abraços, mas sim como o dia em que ele perdeu a coisa mais importante da sua vida, o afeto do seu filho. A voz de Lucas martelava sua mente sem parar. "Eu não te considero mais meu pai." As palavras se repetiam, uma tortura constante que o impedia de pensar em qualquer outra coisa. Sem saber o que fazer, João se sentou à mesa novamente, a mão tremendo ao tocar o copo de água ainda cheio. Foi então que as memórias começaram a invadir sua mente. Fragmentos de um passado que ele havia tentado enterrar. Ele se viu de volta no tempo, um jovem pai, exausto após uma jornada de trabalho extenuante. A imagem da casa, um caos de brinquedos espalhados e a expressão cansada de sua ex-esposa, Ana Clara, se materializou diante dos seus olhos. Ele se lembrava de ter chegado em casa e apenas querer paz e silêncio. Mas a vida real não era assim. A pressão do trabalho, as contas a pagar, tudo se somava, criando um ambiente de tensão constante. A memória se tornou mais vívida. Ana Clara reclamava que ele nunca estava em casa, que não ajudava com o filho, e ele, na sua exaustão, respondia com raiva. O pequeno Lucas, com seus 5 anos, observava tudo do corredor, os olhinhos redondos e assustados. João se lembrava de uma noite em particular, quando Lucas se aproximou dele com um desenho na mão. "Papai, olha o que eu fiz", disse ele com a voz cheia de orgulho infantil. Mas João, irritado com a briga que acabara de ter com a esposa, havia sido brusco. "Agora não, Lucas. Não está vendo que eu estou cansado? Vai para o seu quarto." A lembrança o atingiu com uma força devastadora. Ele havia esmagado o entusiasmo do filho, trocando um momento de conexão por um rompante de impaciência. Naquele instante, ele percebeu a crueldade daquelas palavras e a dor que elas haviam causado. Outra memória se seguiu, uma que ele havia tentado esquecer por anos. Era o aniversário de Lucas. Ana Clara havia organizado uma pequena festa, mas ele, João, havia prometido que chegaria a tempo do trabalho para cortar o bolo com o filho. A promessa, no entanto, foi quebrada. Uma reunião de última hora, a cobrança do chefe, a necessidade de provar seu valor, ele não havia conseguido sair a tempo. Ele se recordava vividamente do olhar de Lucas quando chegou em casa, horas depois do bolo ter sido cortado. O menino não disse nada, mas a decepção em seus olhos era mais eloquente do que qualquer palavra. Naquele momento, ele prometeu a si mesmo que compensaria o filho, mas a vida seguia seu curso, e as promessas, com o tempo, foram esquecidas e enterradas debaixo da rotina. As lembranças vinham como socos, uma após a outra. A briga com Lucas na adolescência, quando o filho havia se recusado a seguir seus conselhos, e ele, na sua raiva, havia proferido palavras cruéis, ferindo o orgulho e a autoestima do jovem. A vez em que ele, novamente impaciente e irritado, havia quebrado o brinquedo preferido do filho por ter sido desobedecido, acreditando que estava educando o menino, quando na verdade estava apenas liberando sua própria frustração. João via agora, com a clareza impiedosa da retrospectiva, que suas ações não eram de um pai amoroso e presente, mas de um homem consumido pela pressão da vida, incapaz de separar seus próprios problemas de sua função paterna.
Ele havia sido um provedor, sim, mas havia falhado miseravelmente como figura paterna. Foi então que a ficha caiu completamente. Não foi um único evento que causou a dor de Lucas, mas sim uma sucessão de falhas, de ausências emocionais, de palavras duras e promessas quebradas. Como se fosse um mosaico macabro, cada pedacinho de dor havia se juntado ao longo dos anos, formando um rancor profundo e duradouro no coração do filho. Ele havia construído uma barreira entre eles, uma parede de ressentimento que ele, em sua cegueira egoísta, nunca percebeu. Ele se achava um bom pai porque nunca faltou nada material a Lucas, porque ele sempre trabalhou para dar o melhor. Mas o melhor, ele compreendia agora, não era um teto e comida, e sim amor, presença, apoio e acolhimento. E nessas áreas, ele havia falhado de maneira catastrófica. Um soluço profundo e silencioso rompeu o silêncio da casa. João começou a chorar, um choro amargo e desesperado que vinha da alma. Ele sentiu o peso de cada erro, de cada palavra mal proferida, de cada promessa não cumprida. Ele se sentia um fracasso completo. A dor da humilhação, do abandono, foi substituída por uma dor ainda mais profunda, a da culpa. Ele era o único culpado por aquela situação. Ele havia cavado o abismo entre ele e seu filho. Ele havia plantado as sementes da amargura e agora, naquele dia dos pais, ele estava colhendo a colheita mais amarga de sua vida. Sentia-se indigno de ser chamado de pai, indigno do amor que seu filho um dia teve por ele. Você já se sentiu assim? Já teve um momento em que as palavras de alguém te fizeram enxergar a sua própria vida por uma nova e dolorosa perspectiva? Se você já passou por algo assim, ou se esta história te tocou de alguma forma, deixe um like e se inscreva no canal. Compartilhe sua história nos comentários. De onde você está assistindo? O que você faria no lugar do João? A história dele é a história de muitos, e a dor que ele sente é real. Às vezes, o que mais machuca não é o que nos acontece, mas sim o que nós mesmos causamos. E agora, João precisa encontrar um caminho para seguir em frente. Depois de um longo tempo, com os olhos vermelhos e o rosto inchado, João secou as lágrimas. A dor ainda estava lá, crua e latente, mas algo novo começava a crescer dentro dele, um pequeno fio de esperança. Ele não podia mudar o passado, não podia apagar as mágoas que havia causado, mas talvez, apenas talvez, ele pudesse mudar o futuro. Ele precisava de Lucas. Precisava conversar com o filho, não para se justificar, mas para ouvir, para entender a dimensão total de sua dor. Ele precisava pedir perdão. Ele sabia que o perdão talvez nunca viesse, mas ele precisava tentar, por si mesmo, mas principalmente por Lucas. A sua jornada de redenção começava ali, naquele instante de solidão e dor, com uma única certeza: ele precisava tentar. Com as lágrimas ainda secas no rosto, uma resolução silenciosa se formou dentro de João. Ele não podia mais fugir. O passado, que ele havia tentado ignorar por tanto tempo, agora se apresentava de forma cruel e inescapável. Se ele queria ter alguma chance de redenção, de reconstruir a ponte que ele mesmo havia destruído, precisava agir. Com a mão trêmula, ele pegou seu celular. A tela acendeu, revelando uma foto de Lucas, Ana e os netos em uma festa de aniversário. O sorriso feliz de Lucas na foto contrastava dolorosamente com a expressão fria que ele havia visto mais cedo. João sentiu um nó na garganta, mas forçou a si mesmo a encontrar o número do filho. Seus dedos pairaram sobre a tela, hesitando. Como começar? O que dizer depois de uma declaração tão definitiva? O medo do fracasso e de uma rejeição ainda maior quase o paralisou. Ele pensou em ligar, em ouvir a voz de Lucas, mas o medo de ser ignorado ou de ter a ligação desligada em sua cara era grande demais. Uma mensagem de texto parecia mais segura, menos invasiva. Com a respiração irregular, ele começou a digitar. Lucas, por favor, podemos conversar? Ele apagou. As palavras pareciam vazias. Lucas, eu sinto muito. Também apagou. Não era o suficiente. Ele precisava de algo que mostrasse o quanto ele entendia, mas ao mesmo tempo fosse simples. Finalmente ele escreveu. Lucas, eu sei que errei. Eu preciso de uma chance para te ouvir. Me dê um sinal, por favor. A mão dele suava enquanto ele clicava em enviar.
A mensagem foi entregue. E então, o silêncio. A espera por uma resposta se tornou uma tortura que se estendeu por horas a fio. A noite se arrastou em uma agonia interminável. João, incapaz de comer ou dormir, andava de um lado para o outro na sala. O celular estava sempre em sua mão, a tela brilhando na escuridão, esperando por uma notificação que nunca vinha. Cada som do lado de fora, cada sombra na janela, o fazia pular, pensando que talvez fosse Lucas retornando. A casa, antes um lar de memórias felizes e um lugar de refúgio, agora parecia um espaço vazio e opressor. Ele se sentou no sofá, a cabeça entre as mãos, e permitiu que a dor o consumisse por completo. Ele se sentia um fantasma, uma sombra de si mesmo, assombrado pelos erros de um passado que ele não podia mais ignorar. Quando o telefone finalmente vibrou, o coração de João deu um salto. Ele pegou o aparelho com as mãos suadas, esperando ver o nome de Lucas. Mas era Ana. O alívio inicial se transformou em uma nova onda de desespero ao ler a mensagem. As palavras dela eram curtas e diretas, educadas, mas carregadas de uma frieza cortante. João, o Lucas não está em condições de conversar agora. Dê um tempo a ele. A mensagem, embora aparentemente bem intencionada, soou como um tiro certeiro. Era a confirmação de que Lucas não queria falar com ele, de que a ferida era tão profunda que nem mesmo a esposa do filho achava que uma conversa era possível naquele momento. A esperança que havia acendido em seu peito se apagou instantaneamente. João sentiu a humilhação pública do almoço retornar, com uma força ainda maior. A rejeição de Lucas, agora endossada por Ana, o fez sentir-se completamente isolado. Ele entendia o lado de Ana, a necessidade dela de proteger o marido, mas a dor de ser visto como uma ameaça para a felicidade do próprio filho era esmagadora. Ele se sentiu impotente, como se estivesse batendo em uma porta de ferro que nunca se abriria. Suas tentativas de consertar as coisas pareciam estar causando ainda mais dor, e ele não sabia mais o que fazer. O muro entre ele e Lucas estava cada vez mais alto e inexpugnável. A manhã seguinte trouxe uma determinação nova e desesperada. João não podia mais esperar por uma resposta que talvez nunca chegasse. Ele precisava ir até o filho, olhar nos olhos dele e tentar, mesmo que em um último e desesperado esforço, mostrar a ele que a dor que ele sentia era real. Ele sabia que a atitude poderia ser vista como invasiva, que a rejeição poderia ser ainda mais dolorosa. Mas a inércia, a passividade da espera era ainda pior. Ele não podia permitir que o orgulho de Lucas ou a sua própria covardia ditassem o destino da relação deles. Ele precisava ir. O carro de João parecia pesado enquanto ele dirigia pelas ruas em direção à casa do filho. Cada quilômetro percorrido era um misto de esperança e pavor. Ele se lembrava da última vez que fez esse percurso, há apenas algumas semanas. A expectativa de um almoço de domingo, as risadas dos netos, a conversa descontraída com Lucas sobre o trabalho, tudo parecia um sonho distante. Agora, o caminho era sombrio, carregado de um peso que ele mal conseguia suportar. Ele ensaiava mentalmente as palavras que diria, imaginando as possíveis reações de Lucas. Cada cenário em sua mente terminava com o mesmo desfecho doloroso, a porta fechada em seu rosto. Quando ele estacionou em frente à casa de Lucas, seu coração batia descompassadamente. Ele viu os netos brincando no jardim e, por um instante, a tentação de dar a volta e ir embora foi avassaladora. Ele não queria causar mais uma cena. Não queria que os netos testemunhassem outra rejeição. O sorriso inocente deles era um lembrete doloroso de tudo o que ele estava prestes a perder. Mas a imagem de Lucas, com o rosto impassível no Dia dos Pais, o impulsionou para a frente. Ele desceu do carro, caminhou em direção ao portão e tocou a campainha, sentindo o suor escorrer por suas costas. Ana atendeu a porta. Seus olhos, antes tão acolhedores, agora carregavam uma mistura de compaixão e firmeza. Ela não o convidou para entrar. João, com a voz embargada, tentou explicar. Ana, eu sei que ele não quer falar comigo, mas eu preciso de uma chance de explicar, de ouvir, de pedir perdão. Ele sentia as lágrimas vindo novamente, mas se forçou a manter a compostura. O rosto de Ana se suavizou por um instante, mas ela manteve a postura. João, por favor, me desculpa,
Mas ele realmente não quer te ver. Ele me pediu para dizer que ele precisa de espaço. Por favor, vá para casa, acalme-se. A rejeição dela, embora gentil, era uma sentença definitiva. João ficou parado ali, sentindo o peso da porta se fechando lentamente. O clique suave da tranca foi o som de mais uma oportunidade perdida. Ele olhou para a porta fechada, uma barreira intransponível entre ele e a chance de se reconciliar com o filho. O vento frio da noite soprou em seu rosto e ele se sentiu pequeno, derrotado e sozinho. Ele voltou para o carro com os ombros curvados e o olhar no chão, as palavras de Ana e Lucas ecoando em sua mente. O caminho de volta para casa foi ainda mais longo e doloroso do que o de Aida. A sua tentativa de redenção havia falhado, e ele não sabia mais o que fazer. A casa estava fria e silenciosa, um eco de sua própria alma. João sentou-se na poltrona da sala, a mesma que Lucas havia lhe dado de presente no último aniversário. A ironia da situação era dolorosa. A poltrona que ele tanto amava e que representava o carinho do filho, agora parecia um monumento à sua própria falha. A rejeição de Ana e Lucas havia quebrado o que restava de seu espírito, deixando-o com uma sensação de vazio e desamparo. Ele olhou ao redor, para os móveis bem cuidados, para os quadros nas paredes, para a televisão de última geração. Tudo aquilo que ele havia conquistado com tanto trabalho e suor agora parecia sem sentido. Ele havia gastado a vida tentando dar um lar e conforto material, mas havia negligenciado o que realmente importava. Ele afundou-se no tecido macio da poltrona e uma pergunta dolorosa começou a se formar em sua mente. Talvez ele esteja certo. Ele sussurrou para o ar vazio. Talvez eu não seja um bom pai. A culpa o invadiu mais uma vez, mas dessa vez misturada com uma resignação profunda. Ele se sentia um impostor, um homem que passava a vida fingindo ser algo que nunca foi. A poltrona, um símbolo do amor que ele achava que tinha, agora era um lembrete cruel da distância entre ele e seu filho. Ele fechou os olhos, e a imagem de Lucas no jantar de Dia dos Pais com o rosto impassível voltou a assombrá-lo. As palavras cortantes, "Eu não te considero mais meu pai", ecoavam como um veredito final e irrefutável. Foi então que uma memória antiga, enterrada sob as camadas do tempo e da rotina, veio à tona. Ele se viu, um garoto de uns 10 anos, com os joelhos ralados de tanto brincar na rua. Ele se aproximou do pai, um homem forte e calado que consertava o carro na garagem, com um desenho feito com giz de cera nas mãos. O desenho era de um avião colorido. Ele se lembrava de ter estendido o papel com orgulho, mas o pai, sem sequer olhar para ele, apenas resmungou: "Você não tem nada para fazer não, menino. Vá ajudar sua mãe com a louça. Deixa de bobeira." A dor da rejeição, da indiferença, da sensação de não ser visto e nem valorizado, o atingiu com a mesma intensidade de décadas atrás. A memória continuou, mais vívida do que ele gostaria. Ele se viu na adolescência, mostrando para o pai um boletim cheio de notas azuis. A resposta do pai havia sido a mesma: "Parabéns, agora vá capinar o quintal. Nota boa não enche barriga." A frieza e a distância do pai o haviam moldado. Ele havia aprendido que o trabalho duro e a provisão material eram os únicos valores que importavam. O afeto, a demonstração de carinho, a validação emocional, tudo isso era visto como fraqueza. Ele havia sido criado por um homem que o ensinou a ser um provedor, mas que nunca o ensinou a ser um pai. E de repente, ele percebeu o quão semelhante era a história de Lucas e a sua. A ficha caiu de uma vez por todas, com um peso aterrador. Ele não estava justificando seus erros, mas estava finalmente entendendo a origem deles. Ele não foi cruel por maldade, mas por ignorância, por ter repetido um padrão que ele mesmo havia sofrido na pele. A falta de um modelo emocional, a crença de que amor era sinônimo de provisão, o transformou em um pai ausente, assim como o pai dele havia sido. A dor que Lucas sentia não era apenas o resultado de suas ações, mas também o eco de uma dor geracional, um ciclo de frieza e distância que havia se repetido em sua própria vida. E ele era o próximo elo dessa corrente, quebrado e sem esperança. Essa nova perspectiva, contudo, trouxe uma espécie de alívio estranho e inesperado. A culpa não desapareceu,
mas a sensação de que ele era apenas um monstro, um pai mau por natureza, se dissipou. Ele não era um monstro, era uma vítima. Uma vítima de um padrão que ele inconscientemente havia replicado. Ele viu a dor de Lucas não apenas como uma acusação, mas como um reflexo de sua própria dor. A raiva do filho era o grito de um menino que, assim como ele, havia se sentido invisível e não amado. E por mais doloroso que fosse, essa descoberta o conectou a Lucas de uma forma que ele nunca havia imaginado ser possível. Essa conexão trouxe um novo sentido, uma nova determinação. Ele não podia mudar o passado. Ele não podia apagar as palavras que ele havia proferido, nem as promessas que ele havia quebrado, mas ele podia fazer algo sobre o futuro. Ele podia ser o homem que quebraria o ciclo. A luta pela reconciliação com Lucas não era mais apenas sobre si mesmo ou seu filho. Era sobre o legado da família, sobre o futuro de seus netos, que mereciam ter um avô presente e carinhoso. Era uma luta para dar a Lucas o que ele nunca teve. Um pai que não tinha medo de demonstrar afeto. Ele sabia que Lucas não o ouviria. Ele havia tentado. A porta havia sido fechada e a chance de uma conversa direta havia se esgotado. Ele precisava de uma nova abordagem, algo que não fosse confrontacional, algo que viesse do coração e que expressasse a profundidade de sua nova compreensão. Ele precisava mostrar ao filho que pela primeira vez na vida ele realmente o via. Ele viu não apenas o homem, mas o menino machucado por trás do homem. E para fazer isso, ele precisava de algo tangível, algo que Lucas pudesse segurar e ler, longe da pressão de uma conversa cara a cara. A ideia tomou forma em sua mente. Ele escreveria uma carta. Não um bilhete rápido, mas uma carta longa e detalhada. Nela, ele não apenas pediria perdão, mas contaria sua própria história. A história de um menino que queria o afeto do pai e que, por falta de modelo, acabou repetindo os mesmos erros. Ele falaria sobre o Dia dos Pais, sobre a dor de Lucas e sobre a epifania dolorosa que ele havia tido na poltrona. A carta seria a ponte que ele tentaria construir, a última esperança de tocar o coração do filho. Ele sabia que o risco era grande, que a carta poderia ser rasgada ou jogada fora, mas ele não tinha mais nada a perder. João se levantou da poltrona com uma energia que ele não sentia há muito tempo. Ele caminhou até a escrivaninha, pegou um bloco de papel de carta e uma caneta. A folha em branco parecia um vasto oceano que ele precisava atravessar. Ele respirou fundo e olhou para a página. Aquela seria a sua última tentativa, a sua última chance de ser um pai para Lucas. A sua mão, que havia tremido antes, agora estava firme. Com uma respiração profunda, ele começou a escrever, e a primeira frase, vinda do fundo de sua alma, finalmente encontrou seu caminho para o papel. Ele se entregou à escrita como nunca. Cada palavra era uma confissão, uma penitência. A caneta riscava o papel, e com ela, ele colocava para fora toda a dor e o remorso que o consumiam. A carta era longa, detalhada, um relato de sua vida, de suas falhas e de suas próprias feridas. As manchas de tinta em seus dedos, borradas pelas lágrimas que escorriam, eram o reflexo físico da tempestade emocional que ele enfrentava. Ele escreveu sobre sua infância, sobre a frieza do seu próprio pai, e como ele, sem perceber, havia repetido o mesmo padrão de ausência emocional. A carta era a sua alma nua, exposta para o julgamento final do filho. A carta continha a sua confissão. Ele escreveu sobre a vergonha que sentia por ter sido um pai ausente. Ele falou sobre os momentos que Lucas havia mencionado e sobre os que ele havia se lembrado depois do almoço, os momentos de impaciência, de promessas quebradas e da falta de afeto que ele havia confundido com força. Ele não se desculpava por suas ações, mas as explicava. Não para justificar, mas para mostrar que havia finalmente compreendido o porquê de tudo aquilo. Ele admitiu que estava errado em ter priorizado o trabalho e o sustento material acima do bem-estar emocional do filho. A carta era um pedido de perdão, mas, acima de tudo, era uma declaração de que ele finalmente se enxergava com clareza. Ele também escreveu sobre a dor de Lucas. Ele disse que, apesar de as palavras do Dia dos Pais terem sido como facas, elas foram o que finalmente o fez acordar. Ele agradeceu ao filho pela honestidade, pela coragem de ter expressado a dor que ele sentia.
por ter aberto seus olhos para a verdade que ele havia tentado ignorar por tanto tempo. Ele disse que entendia a mágoa e o ressentimento do filho, pois ele mesmo em seu coração guardava a mesma mágoa e o mesmo ressentimento do próprio pai. A carta era um espelho, mostrando a Lucas que a dor que ele sentia era compartilhada. Uma herança amarga de uma família de homens que não sabiam como amar. Depois de horas, a carta estava pronta. Ele dobrou as folhas cuidadosamente e as colocou em um envelope branco. A caneta escorregou em sua mão quando ele escreveu o nome de Lucas na frente. Ele sabia que não poderia entregá-la pessoalmente. O risco de uma nova rejeição era grande demais, e ele não queria colocar Lucas em uma situação desconfortável. O que ele precisava era de um gesto silencioso, um ato de humildade que dissesse mais do que qualquer palavra. Ele iria deixar a carta na casa do filho e esperar com a paciência que ele nunca havia tido por uma resposta. O destino daquela relação estava agora nas mãos de Lucas, e ele havia feito tudo o que podia. Na manhã seguinte, com o sol ainda tímido, João dirigiu em silêncio até a casa do filho. O trajeto, que antes era uma mistura de pavor e esperança, agora era uma caminhada de aceitação. Ele não sentia mais medo, mas uma estranha paz. Ele estacionou a um quarteirão de distância, caminhou até o portão e, com as mãos trêmulas, mas firmes, deslizou o envelope branco para debaixo do capacho. Ele não tocou a campainha, não olhou para trás. Apenas se virou e caminhou de volta para o carro, deixando a sua última esperança de redenção nas mãos do destino. Os dias se seguiram e o silêncio era a única resposta. João não esperava nada. Ele havia feito sua parte. O sentimento de culpa ainda estava lá, mas ele não o consumia mais. Ele havia se libertado da necessidade de justificar seu passado e estava em paz consigo mesmo. O silêncio, que antes era ensurdecedor, agora parecia um espaço de reflexão. Ele sabia que o perdão não era algo que ele merecia, e se ele nunca viesse, ele aceitaria. O importante era que ele finalmente havia se libertado do ciclo de dor, e isso, por si só, era uma vitória. Uma semana depois, quando o telefone tocou, João sentiu seu coração parar. O nome de Lucas apareceu na tela, e o mundo inteiro de João pareceu parar por um instante. Ele atendeu, a voz trêmula, um silêncio do outro lado da linha, e então, uma palavra que ele não ouvia há mais de uma semana: Pai. A palavra, dita com hesitação e carregada de uma emoção que ele não conseguia decifrar, fez com que as lágrimas viessem aos seus olhos. Ele não conseguiu responder. Ele apenas ficou ali, com o telefone na orelha, tentando processar aquele som, aquela pequena fagulha de esperança que se acendia em seu peito. Lucas, com a voz embargada, começou a falar. Ele disse que demorou a ler a carta, que a raiva o impedia, mas que ao lê-la, uma parte dele quebrou. Ele disse que ver a própria história refletida na do pai o fez enxergar tudo de uma nova perspectiva. Ele disse que pela primeira vez na vida, ele não viu o pai como um monstro que o magoava, mas como um homem imperfeito, um homem que também havia sido ferido, um homem que estava preso em um ciclo de dor que não sabia como quebrar. A voz dele tremia e João podia sentir que as lágrimas estavam vindo também. O perdão não foi prometido. A cura ainda era um caminho longo e incerto. Mas Lucas disse que a carta havia mudado tudo. A gente tem muito o que conversar, ele disse, a voz cheia de uma emoção contida. Não vai ser fácil, mas a gente pode tentar. Para João, aquelas palavras eram o perdão que ele nunca ousou pedir. O silêncio que havia pesado sobre suas vidas havia sido quebrado, e a primeira pequena e frágil ponte de reconciliação estava sendo construída. O caminho à frente seria cheio de conversas difíceis, de mágoas a serem expostas, mas a porta não estava mais fechada. João desligou o telefone e sentou-se na poltrona. As lágrimas que vieram agora não eram de desespero, mas de alívio, de gratidão. A solidão que o havia consumido nos últimos dias se dissipou, substituída por uma esperança cautelosa, mas real. Ele olhou ao redor, e a casa, que antes parecia um túmulo, agora tinha um novo significado. Era um lugar para recomeçar, para construir uma nova história, uma história onde um pai e um filho finalmente aprendem a se comunicar. A sua jornada de redenção não havia terminado, ela estava apenas começando,
E ele sabia que, desta vez, ele não estaria sozinho.